PCP agendou este debate de atualidade sobre as bibliotecas municipais de Lisboa por considerar que a situação em que estes equipamentos se encontram e para onde caminham se agrava de forma indelével, com consequências profundamente negativas para toda a comunidade educativa, para os atuais e futuros leitores, para um conjunto significativo de trabalhadores do município. O Programa Estratégico Bibliotecas 21 de 2012 iniciava-se com: nas últimas décadas houve uma importante alteração na missão das bibliotecas públicas, fruto de profundas mutações sociais e económicas que têm vindo a impor a estes equipamentos um papel cada vez mais ativo junto das comunidades que servem. Sendo verdade, e pela nossa parte queremos que sim, que o é, Lisboa não tem estado à altura das suas responsabilidades nesta matéria. Apenas como resumo, este programa previa a construção de novas bibliotecas e a requalificação física e/ou funcional de algumas já existentes, chegando ao ano de 2024, o ano passado, com uma configuração final da rede assenta em 26 bibliotecas, 8 âncora e 18 de bairro. Estes números, esta descrição, parece ficção. Quando olhamos para o que temos, 3 bibliotecas âncora, 15 outras bibliotecas com condições e objetivos muito diferentes. Mas este debate de atualidade não tem como objetivo fazer o ponto de situação desse programa, e se procurarmos fazer em fevereiro do ano passado, quando o PCP trouxe aqui uma recomendação sobre a necessidade de se apresentar um novo programa estratégico e as medidas necessárias para dar resposta aos problemas há muito identificados. Essa recomendação da Assembleia, aprovada com os votos contra do Chega e a abstenção do Aliança, instava a Câmara Municipal a agir rapidamente numa matéria que continuamos a considerar é crucial para a democratização cultural e a garantia do acesso das populações à fruição da cultura. Iremos focar-nos neste debate no ponto de situação das bibliotecas que têm gestão direta da Câmara e não os equipamentos geridos pelas juntas de freguesia, por razões de tempo, mas também de eficácia deste órgão, a Assembleia, que fiscaliza a ação da Câmara. Uma primeira matéria que gostaríamos de abordar é o estado do edificado. Há total conhecimento por parte da Câmara Municipal das situações existentes, das mais graves às mais ligeiras, já que tudo é reportado e acompanhado pela DMMC. Mas as soluções não se concretizam, as questões não se resolvem, apenas se agravam. A Biblioteca de Belém já teve que fechar ao público por causa de problemas na canalização das casas de banho que têm décadas sem intervenção. Também uma das casas de banho do Palácio Galveia está permanentemente avariada, fechada, porque o tipo e qualidade de material usado na sua reparação não se compadece com uma utilização diária por parte de centenas de utilizadores. A Biblioteca Orlando Ribeiro, em Telheiras, nunca foi pintada desde que abriu, há 23 anos, com todas as implicações que isso tem, não só na imagem do edifício, mas também no isolamento e preservação. Na Biblioteca de Marvila, na zona da antiga Quinta das Fontes, mas também no edifício da Biblioteca de Belém, há paredes com salitre e infiltrações decorrente dos materiais da construção antiga e também da proximidade ao rio. É uma situação perfeitamente reconhecida e com a solução apresentada pela DMMC, mas que não se resolve. Também em Belém há infiltrações graves de águas pluviais através de fissuras várias, com consequências subejamente visíveis não só nas paredes e tetos, como mesmo no ar que se respira em certas divisões da biblioteca. Nas Galveias foram feitas obras de restauro profundas, terminadas em 2017, mas não se mexeu nas janelas, por exemplo. Talvez quando os vidros começarem a cair no pátio, depois de instalada a madeira e caída a massa que os suporta, se tenha então que fazer alguma coisa. A situação da Biblioteca Camões, com várias zonas degradadas e em que a DMCDR, em conjunto com o património, continuam à procura de um espaço alternativo para este equipamento. Há quantos anos? Já em 2020, os vereadores do PCP questionavam a Câmara sobre esta questão da Biblioteca Camões. Relacionado com o edificado, poderia falar-se de uma outra questão determinante para as bibliotecas, para quem as frequenta e para quem lá trabalha: o ar-condicionado. No Orlando Ribeiro decorre finalmente a obra de reparação dos equipamentos exteriores, que estava previsto terminar em dezembro passado, está a decorrer agora. Nos Corucheus existe e funciona, mas como portas e janelas não são reparadas há muitos anos, a ineficiência energética é perfeitamente sensível. Uma das situações piores é a enorme porta para o jardim na sala da leitura infantil. No Palácio Galveias, o ar-condicionado da sala José Saramago, no piso térreo, tantas vezes usada para iniciativas de grande destaque, está avariado.
Mas mais espantoso, também nas Galveias, é o exemplo do Salão Nobre, agora Sala Agostina Bessa Luís, no primeiro andar, onde não foi instalado ar-condicionado por razões patrimoniais, como se não existissem soluções de instalação em enormes salas de leitura e estudo sem comprometer o objeto artístico. Mas depois vemos o argumento cair por terra. As restantes salas desse piso não têm as pinturas extraordinárias do artista José Basaliza, mas também não têm ar-condicionado. Nem as restantes salas de leitura, nem os espaços de exposições, nem os espaços de serviços e posto de atendimento. Na Biblioteca José Dias Coelho, em Alcântara, o ar-condicionado funciona, mas os equipamentos não têm contrato de manutenção porque a obra ainda não foi definitivamente entregue pela SRU à Câmara Municipal de Lisboa. Terminadas as obras, na biblioteca, que fará em outubro 5 anos que está aberta ao público, não se faz contrato para ar-condicionado, nem para câmaras de vigilância, nem sequer para o motor de rega do jardim, não se consegue concessionar o espaço de cafetaria que lá existe, porque a Câmara não conseguiu ainda encerrar definitivamente o processo desta passagem da SRU para a Câmara. Mas não é a única biblioteca com cafetaria nova que não funciona. Marvila está na mesma. A maior biblioteca de Lisboa, com pouca ou nenhuma oferta à volta, não tem uma cafetaria a funcionar. Houve a possibilidade de encontrar uma solução para ali através de um projeto com um parceiro muito envolvido na questão da alimentação local e a literacia alimentar, mas deixou de haver verba, o projeto não se concretizou, não há cafetaria a funcionar. Passemos para as acessibilidades. Belém e Corucheus, apenas como exemplo, não têm elevador nem outras soluções adaptadas nas escadas, o que significa que os seus leitores com mobilidade reduzida apenas têm acesso ao piso térreo. Os trabalhadores da biblioteca podem trazer livros do piso superior para consulta ou empréstimo para estes utentes, mas não conseguem resolver a impossibilidade deles participarem em atividades que se desenvolvem no primeiro andar. São os equipamentos públicos, neste caso os municipais, a não cumprirem a lei e anos depois de estarem de portas abertas ao público, continuarem sem encontrar soluções. E nem entramos na oferta de audiolivros ou livros em braille, ficamos só pela acessibilidade do próprio edificado. E já que falamos em acessos, podemos debruçar-nos sobre a questão da mobilidade. Naturalmente que as bibliotecas mais centrais não apresentam grandes problemas aos seus utilizadores, mas a de Marvila, por exemplo, encontra-se numa localização onde não há metro nas proximidades, sendo servida por 2 autocarros, o 31B, que passa de 40 em 40 minutos, das 7 da manhã às 20h20, aos dias de semana, e que aos fins de semana não circula. O 793, que passa de 20 em 20 minutos aos dias de semana e de meia em meia hora ao sábado, apenas até às 21h15. Portanto, quem for à biblioteca ao sábado tem um autocarro. Quem queira assistir a uma das muitas atividades culturais que decorrem no seu auditório, que tem uma intensa e rica programação cultural, só se tiver carro próprio ou chamar um táxi para conseguir regressar a casa. Ainda na semana passada foi aprovada em Câmara uma moção proposta pelo PCP exigindo ao Governo que proceda às alterações necessárias para que seja retomada a circulação dos comboios da linha da Azambuja aos fins de semana e feriados e que todos os comboios da linha de Sintra parem na estação de Marvila, que fica a 5 minutos a pé da biblioteca. Os Novos Tempos, em Câmara, abstiveram-se. Claramente não conhecem a dificuldade na mobilidade de quem pretende aceder ou trabalha na biblioteca. E estamos a falar de uma biblioteca âncora, onde até ao sábado passado estava sediada também a BDteca de Lisboa, por exemplo. Outra matéria de enorme sensibilidade é os recursos humanos das bibliotecas municipais. Não é difícil encontrar, como utilizadores ou visitantes, trabalhadores nestas bibliotecas de uma dedicação, disponibilidade e entrega enormes. Perante instalações que nem sempre estão à altura das necessidades dos leitores, com falta de condições físicas de trabalho, seja pela ausência de ar-condicionado, poucos postos para desenvolver o trabalho, ou a falta de uma mera copa com condições condignas para uma pausa ou uma refeição, com dificuldades orçamentais para desenvolver atividades próprias, entre muitas outras questões, estes profissionais mostram todos os dias o gosto pela sua profissão e o empenho em que as coisas corram bem. Mas há uma questão incontornável que atravessa quase todos os equipamentos e com repercussão em todo o trabalho: a falta de trabalhadores. Atualmente encontra-se em discussão uma proposta de alargamento do horário nas bibliotecas municipais, ao fim do dia e à abertura todos os sábados. É natural que esta discussão se faça,
Lisboa é o único município da área metropolitana de Lisboa cujas bibliotecas municipais não abrem todos os sábados. O único. Há municípios na área metropolitana de Lisboa que têm menos orçamento que algumas das juntas de freguesia da nossa cidade, mas conseguem garantir a abertura das bibliotecas municipais todos os sábados. Nem sempre todo o dia, às vezes encerrando para o almoço, mas a anos-luz desta solução absurda de Lisboa, em que para irmos a uma biblioteca ao sábado precisamos de memória fenomenal ou um horário afixado na porta do frigorífico. A de Belém é no primeiro e terceiro sábado ou será no segundo e no quarto? E a Camões? A Galveias é todos os sábados, mas se o mês tiver um quinto sábado também estará aberta? E estarão de manhã ou de tarde? Ou será todo o dia? É incompreensível que não se encontre uma solução para que, à semelhança das outras bibliotecas de todos os concelhos que nos rodeiam, tenhamos as bibliotecas de Lisboa abertas ao sábado com a estabilidade e confiança que permitem às famílias, aos leitores, deslocarem-se até lá. Mas nada disto é possível com um quadro de pessoal que não dá sequer resposta às necessidades que existem agora, com os horários e as atividades que temos atualmente. Sem reforço pessoal não é possível, não se fazem omeletes sem ovos, a não ser que se queira fazer à custa da vida pessoal ou da saúde dos trabalhadores que temos. A não ser que se queira traçar um caminho de afastar trabalhadores qualificados, treinados, conhecedores, dedicados, que acabam por desistir e procurar noutros equipamentos e até noutros municípios as soluções que mais se adequam a uma vida profissional, mas também pessoal e familiar satisfatória. Durante anos e anos vieram aqui a esta Assembleia informações mínimas sobre contratações e concursos, migalhas, diria, no universo de necessidades que esta área tem em Lisboa. Quando é que se toma a decisão política de priorizar a questão dos recursos humanos nas bibliotecas? Para hoje? Para já. Não é para quando acabar um concurso de não sei quantos meses que vai trazer mais 3 ou 4 técnicos. As bibliotecas municipais fervilham de atividade. Só em 2024 o Palácio Galveias realizou 300 eventos. 300 num ano. Todos os espaços de exposição de Alcântara, Belém, Coruchelos, Orlando Ribeiro, etc., bem como o Auditório de Marvila, estão a programar o ano de 2026. O de 25 está totalmente esgotado. E reitero, esta questão coloca-se no panorama que temos agora. Mas olhamos em frente, como será para abrir a Biblioteca António Lobo Antunes em Benfica? Não falo sobre a Biblioteca António Mega Ferreira, acabada de entrar na rede BLX, porque sobre essa só sabemos o que o Sr. Presidente disse à comunicação social e publicou nas redes sociais. Não houve memorando de entendimento a ir à Câmara de Lisboa, nada foi informado a esta Assembleia, não se conhecem os contornos dessa tal parceria que envolve Câmara de Lisboa, Junta de Freguesia do Parque das Nações e Universidade de Lisboa. Não se sabe que recursos financeiros e humanos estão envolvidos e quem os fornece. É uma biblioteca que entrou para a rede, mas só tem espólio para consultar presencialmente. Mesmo os livros que poderão vir a ser emprestados não estão ainda no catálogo nem na efetiva rede. Era preciso abrir, não é? E que é anunciada como a primeira biblioteca da rede aberta 24 horas, quando na verdade só tem atendimento de biblioteca de segunda à sexta-feira, das 10 às 18 horas. Fora desse período, é mais uma sala de estudo, aberta entre as 8 da manhã e as 6 da manhã, com as mesmas condições da outra, da Universidade de Lisboa, que o Pavilhão de Portugal também alberga. Uma valência que será sempre importante para os estudantes, mas que não deixa de parecer publicidade enganosa quando é anunciada como a primeira biblioteca da rede aberta 24 horas, quando não o é. Na inauguração da Biblioteca dos Olivais, no passado sábado, o Sr. Presidente da Câmara falava sobre o papel do livro físico, do efeito único da focalização na leitura em papel. Hoje, as bibliotecas são o espaço do livro físico, mas são muito mais. Como diz a frase no início da recomendação que hoje trazemos, em que fala sobre os serviços novos e os serviços tradicionais. As bibliotecas municipais de Lisboa cumprem esse desígnio. Ligam-se às comunidades, aos bairros,
às estruturas culturais emergentes, acolhem clubes de leitura, mas também grupos de teatro ou corais, aulas diversas, projetos múltiplos, recebem apresentações de livros, conferências e homenagens, expõem arte e desafiam conceitos. São de uma riqueza enorme para a cidade, para os munícipes e mesmo para o país, e precisam de uma intervenção urgente, agora.